Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Eu estava lembrando, que legal. Hoje a gente inicia o capítulo 4. Então, do terceiro canto, tá? A gente está no terceiro canto, capítulo 4, Vidura aproxima-se de Maitreya. Então, hoje a gente vai apenas fazer a leitura corrida dos versos. A partir da manhã, a gente vai lendo o verso, e significado de Prabhupada, tecendo comentários verso a verso. Então, antes da leitura, vamos entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 4, Vidura aproxima-se de Maitreya. Depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Bodha, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada e também beberam um licor feito de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e, privados de conhecimento, feriram os corações uns dos outros com palavras duras, bonito. Drutai Marma. Assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Após antever o fim de sua família, por intermédio de sua potência interna, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, dirigiu-se às margens do rio Sarasvati, tomou uns goles d'água e sentou-se debaixo de uma árvore. O Senhor é o destruidor das aflições daquele que é rendido a Ele. Assim, aquele que desejou destruir sua família mandou anteriormente que eu fosse para Padarikashima. Não obstante, apesar de saber seu desejo, destruir a dinastia, ó Arindama Vidura, eu o segui, porque para mim era impossível suportar a separação dos pés de lótus do amo. Só abrindo um parênteses, lembrando que quem está falando aqui é Uddhava. Seguindo-o assim, vi meu patrono e senhor, o Senhor Shri Krishna, sentado sozinho e absorto em pensamentos, refugiar-se às margens do rio Sarasvati, embora ele seja o refúgio da deusa da fortuna. O corpo do Senhor é negro, mas é eterno, pleno de bem-aventurança e conhecimento, belíssimo. Seus olhos são sempre pacíficos e avermelhados como o sol nascendo de manhã. Pude reconhecê-lo imediatamente como a suprema personalidade de Deus por suas 4 mãos, diferentes representações simbólicas e roupas de seda amarela. O Senhor estava sentado, recostado a uma figueira de bengala nova, com seu pé de lótus direito sobre sua coxa esquerda, e embora estivesse abandonado todos os confortos domésticos, ele parecia bastante alegre naquela postura. Naquela altura, após ter viajado por muitas partes do mundo, Maitreya, um grande devoto do Senhor e um amigo e bem-querente do grande sábio Krishna Dvaipayana Vyasa, chegou àquele local por mera iniciativa própria. Maitreya Muni era muito apegado a ele, o Senhor, e ouvia numa atitude complacente, com o ombro arriado. Com um sorriso e um olhar amável para mim, tendo permitido que eu descansasse, o Senhor falou o seguinte: ó Vaso, eu sei o que desejavas mentalmente em tempos passados, quando os Vasos e outros semideuses responsáveis por expandir os assuntos universais executaram os sacrifícios. Tu particularmente desejaste obter minha companhia. Isso é muito difícil de ser obtido por outras pessoas, mas eu o concedo a ti. Ó honesto, tua vida atual é a última e a principal, porque neste período de vida foste recompensado com meu favor último. Agora podes ir para a minha morada transcendental, Vaikuntha, deixando este universo das entidades vivas condicionadas. Tua visita a mim neste local solitário, por causa de teu serviço devocional puro e inabalável,
é uma grande bênção para ti. Ó Uddhava, no milênio de Lótus de antigamente, no começo da criação, eu falei a Brahma, que está situado no lótus que cresce de meu umbigo, sobre minhas glórias transcendentais, que os grandes sábios descrevem sob a forma do Srimad Bhagavatam. Uddhava disse: ó Vidura, por ser assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus, e por ele se dirigir a mim com muita afeição, minhas palavras desfizeram-se em lágrimas, e os pelos de meu corpo se arrepiaram. Após enxugar minhas lágrimas, eu com as mãos postas falei assim: ó meu Senhor, os devotos que se ocupam no transcendental serviço amoroso a teus pés de lótus não têm dificuldade em obter nada dentro da esfera dos 4 princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Mas, ó grandioso, quanto a mim, prefiro ocupar-me apenas no serviço amoroso a teus pés de lótus. Meu Senhor, mesmo sábios eruditos ficam intelectualmente perturbados ao verem que tu, em tua grandeza, te ocupas em trabalho frutivo, apesar de seres livre de todos os desejos, que nasces, apesar de seres não nascido, que foges por temor ao inimigo e te refugias em um forte, embora sejas o controlador do tempo invencível, e que gozas da vida familiar rodeado por muitas mulheres, embora desfrutes contigo mesmo. Ó meu Senhor, o teu eu eterno nunca é dividido pela influência do tempo e teu conhecimento perfeito não tem limites. Assim, és suficientemente capaz para consultar-te contigo mesmo, porém chamaste-me para te consultares comigo. Como se estivesse desorientado, embora nunca te desorientes, e este teu ato me desorienta. Meu Senhor, explica-nos, por favor, se nos consideras competente para recebê-lo, este conhecimento transcendental que dá esclarecimento sobre ti, que explicaste anteriormente a Brahmandi. Quando exprimi assim meus desejos sinceros à suprema personalidade de Deus, o Senhor de olhos de lótus instruiu-me sobre sua posição transcendental. Eu estudei o caminho do entendimento, do conhecimento do eu como meu mestre espiritual, a personalidade de Deus, e assim, após circunambulá-lo, vim a este lugar muitíssimo aflito devido à separação. Meu querido Vidura, agora estou louco pela falta do prazer de ver o Senhor. E só para mitigar isso, estou indo agora para Badarikasha, nos Himalaias, em busca de associação, conforme as instruções que recebi dele. Lá em Badarikasha, a personalidade de Deus, em sua encarnação como sábios Narayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Sri Shukadeva Goswami disse: após ouvir de Uddhava tudo sobre a aniquilação de seus amigos e parentes, o erudito Vidura aplacou sua privação opressiva por meio de seu conhecimento transcendental. Enquanto Uddhava, o principal e mais confidencial entre os devotos do Senhor, estava partindo, Vidura, com afeição e confiança, perguntou-lhe. Vidura disse: ó Uddhava, por que os servos de Vishnu, o Senhor, peregrinam com o interesse de servir os outros? É bastante apropriado que tu faças o favor de descrever o conhecimento do eu sobre o qual foste esclarecido pelo próprio Senhor. Shri Uddhava disse: vai e aprende com o grande sábio erudito Maitreya, que está próximo daqui e que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Ele foi instruído diretamente pela personalidade de Deus, enquanto este estava prestes a abandonar este mundo mortal. Shukadeva Goswami disse: ó rei, após conversar assim com Vidura sobre o nome, a fama, as qualidades, etc., transcendentais às margens do Jamuna, Uddhava foi dominado por uma grande aflição. Ele passou a noite como se esta tivesse durado um instante, depois disso partiu. O rei perguntou: ao final dos passatempos de Shri Krishna, o Senhor dos Três Mundos, e após o desaparecimento dos membros das dinastias Vrishni e Bodha, que eram os melhores dos grandes comandantes, por que Uddhava foi o único que ficou? Shukadeva Goswami respondeu: meu querido rei, a maldição dos Brahmanas foi apenas um pretexto, mas o fato mesmo foi o desejo supremo do Senhor. Ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos de sua família. Ele pensou consigo mesmo como se segue: agora desaparecerei da vista deste mundo mortal
e vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente o conhecimento sobre mim. Uddhava não é de forma alguma inferior a mim, porque ele nunca é afetado pelos modos da natureza material. Por isso, ele pode ficar neste mundo para disseminar o conhecimento específico sobre a personalidade de Deus. Shukadeva Goswami informou ao rei que Uddhava, ao ser assim instruído pela suprema personalidade de Deus, que é a fonte de todo o conhecimento védico e o mestre espiritual dos três mundos, chegou ao local de peregrinação de Badarikasham e ali se absorveu em transe para satisfazer o Senhor. Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a super-alma, no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Os atos gloriosos do Senhor e sua aceitação de várias formas transcendentais para a execução de passatempos extraordinários no mundo mortal são muito difíceis de serem entendidos por alguém além de seus devotos. E para as bestas, eles não passam de uma perturbação mental. Ao saber que o Senhor Krishna, enquanto abandonava este mundo, lembrou-se dele, Vidura começou a chorar em voz alta, tomado pelo êxtase do amor. Após passar alguns dias às margens do rio de Yamuna, Vidura, a alma autorrealizada, chegou às margens do Ganges, onde se encontrava o grande sábio Maitreya. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º capítulo, 3º canto do Srimad Bhagavatam, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. Srila Prabhupada Ki Jai. Então é isso, aguardem aí as próximas leituras. Que néctar, né? Quantas néctar, dá vontade de falar tanta coisa, mas não vou falar não. Alguém falou alguma coisa ou comentou algo aqui? Deixa eu dar uma lida. Bom dia, Ellen, Caroline, bom te ver aí, reverências. Ramaul Sued, ele pergunta, é possível associação com Krishna? Com certeza, a gente está se associando com ele aqui, ó, através do Srimad Bhagavatam, a gente se associa com ele através do cantado Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sua encarnação literária, né? Sua encarnação sonora. A gente se associa com Krishna através da forma da deidade, Atya Vigraha. A gente se associa com Krishna através dos seus devotos, né? Os Bhagavatas, o devoto Bhagavata, que não é diferente do Bhagavatam. Então, são essas maneiras, super alma, né? Quando a gente está entoando, né, o Mahamantra Hare Krishna, é uma meditação muito profunda. Então, a gente pode, claro, assim, dependendo da nossa pureza, ter diferentes tipos de associação, né, diretas ou indiretas. Ok? Aqui no Instagram,